Nesse vídeo vamos aprofundar sobre o que são as 3 variantes instintivas. Como já introduzimos no vídeo anterior, a inteligência instintiva é primordial, não só para os seres humanos, mas para toda forma de vida. No Eneagrama, cada um dos 9 eneatipos pode ser subdividido em 3 subtipos, de acordo com o tipo de instinto dominante. E se você ainda não sabe do que a gente está falando, ou ainda não conhece a teoria dos eneatipos ou o eneagrama, confira nossos 2 vídeos introdutórios que deixaremos linkados no card aqui em cima e na descrição do vídeo. Agora vamos lá conhecer melhor sobre os 3 instintos do eneagrama. A inteligência instintiva está presente desde os primórdios da existência da vida, em toda sua forma de manifestação, e também está presente em todas elas. Tudo que existe possui em sua natureza, em seu núcleo, uma inteligência fundamental, que antecede a racionalização ou os critérios afetivos. Chamamos de instinto aquela inteligência, sabedoria ou conhecimento inato que faz todas as formas de vida fluírem, estarem conectadas com suas finalidades, desejos ou tendências naturais. Essa sabedoria natural muitas vezes é subjugada ou até mesmo desprezada na nossa sociedade atual, principalmente na cultura ocidental, onde existe uma supervalorização do intelecto e das formas sublimadas de conhecimento e expressão. Porém, por mais que exista essa supervalorização e uma falsa ideia de que somos desconectados dos nossos instintos ou que superamos eles e que eles não mais nos influenciam, ou pior, de que eles sequer possuem serventia, os nossos instintos nunca deixaram de estar presentes em nós e de exercer um impacto importante e primordial nas nossas existências. É importante lembrar e ressaltar que o instinto também é uma inteligência, como abordamos no vídeo anterior sobre os 3 centros de inteligência. Em nossa personalidade, segundo Cláudio Naranjo, possuímos elementos emocionais e motivacionais, que geram as paixões, distorções cognitivas mentais, que geram as fixações e questões instintivas. Nossa essência, por outro lado, é alcançada na integração do nosso instinto livre, da libertação de nossas paixões através da aquisição da virtude, no rompimento das fixações através do conhecimento superior. Os seres humanos, assim como toda forma de vida, compartilham de um passado ancestral comum. Este é como uma espécie de banco de dados acumulados pela repetição e pela vivência de experiências dos nossos ancestrais. Experiências essas que foram filogeneticamente transmitidas até nós e que no Eneagrama ganham o nome de instinto. Na teoria do Eneagrama, o instinto é subdividido em 3, e cada uma dessas manifestações dita uma maneira diferente de agir e reagir instintivamente perante a realidade. São esses 3 instintos: o de autopreservação, o instinto sexual e o instinto social. Todos nós possuímos os 3, mas existirá uma ordem preferencial, onde um será dominante, outro será intermediário ou secundário, e o último será reprimido, inferior ou cego. Essa ordem vai variar de pessoa para pessoa, independente de qual eneatipo ela seja. A prevalência de uma forma de instinto sobre a outra vai ser estabelecida em função das experiências traumáticas que cada pessoa vivenciou nos primeiros anos de sua vida, seja na realidade material ou na psíquica, que gerou uma preocupação excessiva ou uma postura negligente relacionada a um ou outro instinto. Então, mais que uma preferência consciente ou deliberada, o ordenamento dos instintos fala de um descompasso, uma desintegração e um desequilíbrio entre eles. Esses níveis e intensidades diferentes entre as 3 formas instintivas dirão não somente sobre questões que teremos mais ou menos facilidade para lidar, mas também sobre certos problemas que podemos ter com esse desbalanceamento. O instinto dominante, por exemplo, não será simplesmente aquilo que nós dominamos, mas principalmente aquilo que nos domina. É aquela necessidade que inconscientemente adquire um estado de urgência em nós e que muitas vezes nos toma de conta, fazendo a gente direcionar a maior parte da nossa vida e energia vital para satisfazê-lo, muitas vezes nos sobrecarregando ou exaurindo a nossa atenção para outras questões. É o instinto que mais nos preocupamos, ocupamos e damos importância. Geralmente foi aquela necessidade que sentimos de maneira tão forte e intensa na infância, por termos sentido falta dela, fazendo com que a partir dali passássemos a buscar satisfazê-la de maneira incessante ou em excesso para evitar o desprazer dessa falta. Muitas
vezes, o instinto dominante vai dizer sobre aquele desejo que é mais difícil de negarmos ou abrirmos mão. Obviamente, o nível de dominância do instinto principal vai variar em termos de estar mais ou menos desequilibrado e mais ou menos nocivo para cada pessoa. Porém, infelizmente, o equilíbrio entre esses três instintos vai ser bastante incomum e desafiador de ser estabelecido. O instinto intermediário ou secundário vai ser aquele que vai estar um pouco mais balanceado em relação ao dominante e ao inferior ou ponto cego. Geralmente vai ser aquele que conseguimos dar uma atenção relativamente satisfatória e que não chega a nos demandar de maneira tão exacerbada. O instinto inferior, reprimido ou cego vai ser o mais esquecido, negligenciado e bloqueado em nós. Vai ser aquilo que sempre deixamos por último em nossa lista de prioridades, sendo deixado sempre para depois em um mecanismo de evitação. Tendemos a lidar com ele como se não precisássemos daquilo, ou que aquilo fosse supérfluo e desimportante. Geralmente foi aquela questão que raramente tomamos consciência sobre a necessidade de nos preocupar, ou que causou uma sensação tão desagradável e desconcertante em algum momento da vida que reprimimos e bloqueamos aquilo, para nos defendermos e não entrarmos em contato. Saber sobre as variantes instintivas ajuda a compreender as diferenças entre as pessoas de um mesmo eneatipo e auxilia também no processo de descoberta de qual é o nosso tipo, pois em cada um dos eneatipos, por exemplo, uma das variantes instintiva o transformará em um subtipo também conhecido como contratipo, que vai ser aquele subtipo que vai possuir uma dualidade conflituosa entre as necessidades do instinto e o caráter do seu eneatipo. Daí, ele vai apresentar certas características e questões centrais que aparentam ser completamente diferentes da definição geral daquele eneatipo. E também é importante ressaltar que cada um dos instintos vai se manifestar de maneira diferente em cada um dos eneatipos. A variante instintiva, autopreservação ou conservação. Esta variante tem relação com os cuidados básicos que nós precisamos ter para sobreviver e ter longevidade. E eles vêm sendo gravados geração após geração em todos nós, desde a época em que a humanidade ainda vivia nas cavernas. A necessidade de se alimentar, dormir, ter um local seguro para se proteger de animais e das variações climáticas, até as necessidades de sobrevivência do nosso mundo atual, como emprego, dinheiro, moradia, segurança, saúde, higiene, dentre outros. Todo esse conjunto de coisas está ligado ao instinto de autopreservação, ou também conhecido como conservação. Podemos também ver um exemplo claro deste instinto na natureza. Praticamente todos os animais estão a todo momento lutando para conseguir comida, água e segurança material para sobreviver. O instinto de autopreservação também tem relação com comportamentos de conservação de energia, onde o indivíduo evita desperdiçar à toa a sua energia para garantir a sobrevivência, focando e concentrando ela da maneira mais eficiente possível para conseguir acumular os recursos fundamentais para se manter, tal qual certos animais se preparando para a hibernação. Aqui, a busca vai ser da certeza da capacidade de se manter perante as possíveis adversidades que possam ameaçar a sua capacidade de subsistência, evitando então um estado de miséria, necessidade ou escassez. Essa segurança vai ser buscada e alcançada pela conquista de estabilidade financeira, bens materiais, vestimentas, planos de saúde, seguros e por aí vai. Para esse instinto, é importante ter esses recursos, assegurá-los e ser prudente em relação aos riscos de qualquer natureza. Afinal, um pássaro na mão é melhor do que dois voando. Este instinto não está obrigatoriamente ligado apenas a manter a própria sobrevivência, mas pode estar também dedicado a manter o conforto e segurança de sua família, pessoas próximas ou de alguém querido. Em níveis extremos, este instinto pode gerar uma preocupação demasiada com o próprio corpo, saúde e vida material, tornando ela obsessiva com essas questões, por um medo muito intenso de não sobreviver. Pode surgir daí comportamentos hipocondríacos, obsessão com limpeza e organização, ou se tornar um workaholic, se dedicando excessivamente com o trabalho e deixando outras áreas da vida de lado. A pessoa também pode acabar deixando de aproveitar muitas coisas na vida e muitas oportunidades por ter muito medo de se arriscar. Essa variante na posição inferior ou ponto cego faz com que a pessoa não dê importância para esse conjunto de necessidades básicas que ele precisa para sobreviver, o que pode gerar um comportamento literalmente autodestrutivo, onde a pessoa não se alimenta de forma adequada ou até mesmo esquece e deixa de se alimentar frequentemente, onde não tem hora para dormir, não se atém à forma como gasta o dinheiro ou com datas de vencimento das contas, não consegue manter uma rotina doméstica
minimamente organizada ou então assume comportamentos e escolhas de risco, se colocando em situações altamente perigosas e assim por diante. A variante instintiva sexual. Este instinto está relacionado não apenas com o nosso comportamento sexual, mas também e principalmente com a necessidade de relações íntimas, ou um a um, e com o nosso instinto passional. É a nossa necessidade de tornar nossas relações particulares intensas e profundas, não necessariamente no sentido romântico, mas também em amizade, parceria de trabalho e por aí vai. Essa intimidade não será no nível emocional, pois como falamos anteriormente, os instintos são anteriores à racionalidade e aos critérios afetivos. O importante aqui é a intensidade, cumplicidade e a conexão. Existe a necessidade de transmitir uma imagem que seja atrativa e que consiga exercer influência sobre o outro, pois esse instinto tem relação com o poder de conquista e a atração. Este instinto se preocupa em se destacar e chamar a atenção de alguma maneira, a fim de se sentir desejado e escolhido e conseguir alguém que o acompanhe em sua jornada. Buscam cativar e se conectar de alguma forma àquele que lhe chamou a atenção ou despertou seu interesse. Estes critérios vão variar para cada pessoa, mas o traço em comum é perceber ali um potencial para uma experiência marcante e avassaladora. Essa intensidade também se direciona para suas experiências. O instinto sexual dominante estará em busca de vivenciar as coisas de maneira visceral, exploratória, energética, entusiasmada e apaixonada. Podemos observar esse instinto inclusive nos animais, que possuem seus rituais de cortejo no momento da conquista de parceiros e que se importam em impactar e transmitir uma imagem exuberante neste momento, deixando sua marca registrada ali. Observamos também a necessidade de parceria nos casais pinguins, por exemplo. Pode existir nessa variante, quando dominante, uma energia competitiva, passional, ardente, magnética e sedutora. Esse instinto pode se atrair por certos desafios, que lhe alimente a sensação de poder interpessoal. Aqui a busca é por parceria, mas não no sentido coletivista, e sim no de ter alguém para si ou de se sentir ser de alguém. Pois para esse instinto, sem uma conexão íntima, ele não vai se sentir completo, e isso pode fazer com que às vezes ele deixe de lado as suas próprias demandas para tentar a todo custo manter aquela relação. Nessa variante, existe um medo inconsciente de não ser desejado ou de ser rejeitado. Em um extremo negativo, pode ocorrer desde um comportamento promíscuo, excesso de rivalidade ou falta de foco e um comportamento disperso, pois poderá partir sempre em busca de mais intensidade nas suas experiências, projetos e relações. Esse instinto em excesso também pode levar a uma dinâmica de dependência em relação ao outro, onde o relacionamento, ou então até mesmo um projeto e uma paixão, um hobby, se torna uma prioridade adoecedora. Esta variante na posição inferior ou de ponto cego pode tornar a pessoa demasiadamente frígida, distante e casta, evitando ao máximo e sendo temerosa em ter contato íntimo com outras pessoas. Também pode trazer certa apatia e desmotivação, pois a pessoa não dará importância e alimentará suas paixões e necessidades de experiências intensas e profundas. Os relacionamentos mais próximos podem ficar negligenciados em termos de construção de conexão e profundidade. A variante instintiva social. Este é o instinto que tem relação com o pertencimento a grupos e com as estruturas sociais manifestadas. É o instinto mais ligado à cooperação entre as pessoas em benefício de uma entidade que transcende o indivíduo, sendo essa a tribo, a aldeia, a cidade, o grupo de amigos, a família, a empresa e por aí vai. Se o instinto sexual preza pela profundidade e intimidade da relação um a um, o instinto social vai estar mais interessado em se encaixar ou em fazer parte de algum grupo de alguma forma. E ele vai fazer isso buscando entender o funcionamento, os papéis e as dinâmicas hierárquicas dos grupos para saber de qual forma ele pode ser útil a fim de contribuir e exercer também o seu papel ali, levando em consideração o impacto coletivo da sua participação. Podemos ver exemplos claros desse instinto na natureza, com o comportamento coletivo de elefantes, formigas, abelhas, que trabalham em conjunto para manter o funcionamento do seu grupo, respeitando uma hierarquia e uma divisão de tarefas, que mantém sanadas as necessidades gerais do grupo.
Este instinto não tem relação direta com ser sociável, comunicativo ou expansivo, mas tem interesse em compreender e captar as dinâmicas dos grupos, para saber quais são os papéis existentes ali, a fim de entender sua posição dentro dessa estrutura e se cabe a ele agir ou não, se integrar ou não, participar ou não. É extremamente vital para esta variante se sentir útil e importante para os objetivos coletivos do grupo ao qual ele pertence, e se sentir encaixado. Aqui, a preocupação é com o legado e com a cooperação para a manutenção e bom funcionamento de dinâmica coletiva. Existe um medo de se sentir excluído socialmente ou não pertencente e irrelevante, pois isso gera um sentimento de inferioridade ou de solidão. O excesso desse instinto pode fazer a pessoa viver pela aprovação do grupo, buscando a todo custo conquistar fama, glória, admiração e popularidade. Também pode ocorrer de se guiar tanto pelas necessidades do grupo e com o desejo de manter certo status e conservar seu papel de importância, que outras áreas da vida deixam de ganhar importância, fazendo com que a pessoa possa se tornar evasiva em relação a conexões e relações mais íntimas ou deixar em segundo plano sua segurança e estabilidade material ou física. Esse instinto na posição cega faz com que a pessoa tenha pouca consideração ou não dê a mínima para a forma com que ela impacta o coletivo e como este o impacta. A pessoa pode desenvolver uma atitude extremamente egoísta, solitária e isolada, não importando para ela o que as pessoas pensam ou deixam de pensar dela e assim se tornando desadaptada socialmente. Essa falta de compromisso com os grupos e com o pertencimento pode gerar uma ideia errada de que os outros não precisam dela e que tampouco ela precisa dos outros. No nosso próximo vídeo desta série, iniciaremos os vídeos separados para cada um dos NA tipos com suas respectivas variantes instintivas. O vídeo de hoje se encerra aqui. Muito obrigado por nos acompanhar. Não se esqueça de avaliar o vídeo, deixar seu comentário e se inscrever no canal se ainda não for inscrito. Até o próximo vídeo.